Olá, queridos, graça e paz, a parte de Deus Pai, também do Senhor Jesus Cristo. Pastor, professor Josias, estamos aqui para mais um vídeo nosso das reflexões que fazemos com alguma periodicice. Bem verdade é que já faz algum tempo que nós não gravamos, a correria foi terrível, até tentamos efetivar o vídeo entre mentes, não pudemos fazê-lo pela ausência da tecnologia que nos era necessária. Bom, mas deixando de lado os pormenores, eu quero fazer um momento pagão, onde a gente pede para você que gosta do nosso conteúdo, que já tem assistido aos nossos vídeos, que você possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar os conteúdos e deixar o seu like. É importante. A gente percebe que muita gente assiste o vídeo, mas não deixa o seu joinha. Ajuda a gente aí, tá bom? Seja bênção, abençoa a gente, é pedido nosso, tá? Hoje eu quero falar sobre tempos do fim. É um assunto que se faz, eu diria que urgente, tá bom? Eu estou, claro, parafraseando o escritor da Epístola Universal de Judas, dizendo que batalhe pela fé. E quando a gente abre a Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 8, a gente encontra Jesus perguntando: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E essa pergunta tem como pano de fundo o comparativo do comportamento social, que, sem sombra de dúvida, pode ser uma aferição entre a sociedade antes do dilúvio e dessa sociedade pós-moderna, essa que nós vivemos hoje. No comparativo, temos na primeira sociedade, a antediluviana, elementos citados no texto bíblico de Gênesis 6, 5, e esse se estende até o capítulo 9, verso 28, onde o prólogo desse contexto traz uma arca que se traduz na salvação daqueles que acreditam na mensagem de um juízo excepcional para a humanidade. Sabe, um juízo levado a cabo pelo próprio Criador. Sim, aquele mesmo que disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E, para começo de conversa, se pode verificar na leitura desse texto que a crença no Criador foi um fator decisivo tanto para se acreditar na mensagem, como para se acreditar no mensageiro. Só crê na mensagem do Evangelho aquele que acredita no mensageiro. Não dá para acreditar a mensagem sem acreditar o mensageiro. Então, Noé prega. E os fatos importantes que são introduzidos na historiologia da sociedade diante do dilúvio, diz a seguinte coisa: arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra. E disse Deus: destruirei o homem que criei. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 6, aliás, dos versículos 5 a 7. Agora, a impiedade reinava no cenário social pós-edênico. Assim que os homens são lançados fora do jardim porque pecaram, os filhos de Adão e as filhas de Eva elegeram a violência como forma de obtenção de fama, como forma de obtenção de poder, de riqueza. Um deles, chamado Lameque, é encontrado em Gênesis 4 e é o pai de Noé. Interessante é que Lameque canta uma canção para suas mulheres, Ada e Zila, que mata um homem porque pisou no seu calcanhar, um mancebo porque o feriu. Era uma diversão a violência naquele tempo para ele. Mas esse mesmo Lameque é pai de Noé. O perverso Lameque é pai de Noé. Noé acha graça diante de Deus, mesmo no meio de uma geração corrompida.
E Lameque é filho de Matusalém. Então, Matusalém, Lameque e Noé foram contemporâneos. 900 anos viveram relativamente no período um do outro. Agora, a vida dissoluta de Lameque não foi de maneira nenhuma parâmetro para a vida piedosa de Noé, porque enquanto o Lameque queria violência, Noé buscava a Deus e achou o favor de Deus, achou graça. E mesmo durante o tempo da construção da arca, que foi por cerca de 120 anos, onde o trabalho da construção era seguido da pregação do Evangelho da graça de Deus, onde Noé é descrito como pregoeiro da justiça, em 2 Pedro 2,5. Então, trabalho e pregação unidos na sociedade que caminhava para um juízo divino. Então, ele trabalhava fazendo a arca, mas ele também pregava o evangelho da salvação, dizendo: há uma salvação de Deus para você. Olha, Jesus também dá testemunho da sociedade dos tempos de Noé. E ele diz que aquela sociedade era similar, parecida com a sociedade de Sodoma, de Gomorra. E também ele mostra que a graça já alcançava ali. Abraão ora para que Ló seja salvo. A graça era pactuada, porque naquele tempo, segundo Jesus, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio. E depois Jesus faz um comparativo da sociedade abraâmica, onde eles compravam, vendiam, plantavam e construíam. Você encontra esse texto em Lucas 17, de 26 a 30. Parece bastante com a sociedade atual. Bem igual. Bom, em ambas as sociedades, na sociedade pré-diluviana e na sociedade do patriarca Abraão, pouco se cria no Deus Criador. A vida seguia e as pessoas tinham como norma o sol nascendo e o sol se pondo, sem alterações significativas. Até que um dia isso mudou. Porque a mudança, ela advém do Deus que executa o juízo. Ela não advém de padrões simplesmente filmados e conhecidos por nós. Não vivemos engessados. Quando Deus resolve tocar a humanidade, Ele faz um milagre. O tempo kairós, o tempo propício de Deus é quando Ele introduz alguma coisa na história da humanidade. Na consumação dos séculos, Ele introduz o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher e por obras e graças do Espírito Santo. Agora, o Evangelho diz que haverá um outro juízo, um juízo final. E veja, a introdução de ruptura, nisso que é um padrão, a vida como nós conhecemos, é exatamente esse padrão de ruptura, o lugar onde o cristão se coloca, para, a partir dessa causa adversativa que muita gente conhece apenas como Apocalipse. E dali o crente aponta o passado como um lugar para você olhar e ver o que pode acontecer. Pode acontecer algo diferente e o futuro ficar mudado. Pode acontecer. E apenas o presente é como uma dádiva de Deus para que pregamos o evangelho genuíno da graça de Deus. Na época de Jesus encontramos o João Batista pregando, dizendo: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista ainda dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma sociedade que precisava produzir frutos que se mostrassem qualitativos com o arrependimento, e não só de uma aparência, não só de uma, eu diria, uma aparência de culto exterior, mas algo interno. Hoje, como nós podemos nos dirigir aos nossos pares, às pessoas que nos ouvem? Porque a pergunta é: o que significa o reino de Deus? E o que significa ele estar entre os homens? E mais, como alcançar esse reino?
Porque Jesus dizia: meu reino não é desse mundo. É um reino eterno. Um reino que não tem fim. O escritor aos Hebreus, ele diz que resta um repouso para o povo de Deus. Mas nós nos perguntamos como renunciar ao conformismo social reinante. E para além desse conformismo, receber a Cristo e seu Evangelho são a forma preconizada por Deus para a salvação da humanidade. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Agora estamos mais uma vez diante de tempos do fim. Pois a pergunta que fica é: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Que a graça de Deus nos permita continuar crendo, manter nossa fé, porque ainda que alguém possa pensar que as ciladas do diabo são para que você beba, fume ou cometa algum delito, fumar, beber e algum delito, quando o homem se arrepende é perdoado por Deus. A luta do inimigo é para que eu percamos a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, é uma luta diária para se manter crendo. Então, se você percebeu que houve alguma mudança em você e que mesmo como cristão você está evoluindo, calma, fique tranquilo. Ontem você era menino, fazia coisas de menino, mas aí você cresce e deixa de lado as coisas de menino. E você vai caminhando para o que é perfeito. Mas isso não diz que você não é cristão mais. Não é porque você não se adequa mais a determinadas coisas que isso não quer dizer que você não seja cristão. Muito pelo contrário, significa que você é cristão e está caminhando para uma maturidade em Cristo, até que Cristo seja formado em vós. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus.